Olá, olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live, especialmente para as pessoas que irão ver a live gravada. O tema de hoje é: eu não sei no que eu sou bom. Pois é, esta frase foi uma espécie de confissão de um jovem de aproximadamente 30 anos que me falou sobre aquilo que o inquietava, e apesar dele aparentemente não ter nenhuma razão de queixa da vida que levava, esta situação angustiava-o por dentro. Bem-vinda, Benilde. Um beijinho grande para ti. Eu não consigo assinar-te, estava aqui a ver se conseguia, mas às vezes aqui o Instagram, há coisas que ele me dá à volta também. Bom, e de facto, o final desta história, quem quiser saber vai ter que ficar até o final desta live para descobrir. E para quem está a assistir, eu vou gostar de ter a vossa interação e também saber se em algum momento da vida sentiram isto, que não sabiam muito bem aquilo em que era bom ou boa a fazer, ou qualquer área. Porque de facto pessoas com percursos académicos e profissionais diferentes ou peculiares, únicos, que são assim um pouquinho variados e que às vezes as pessoas nem sabem bem o que é que o outro faz, que abarcam várias áreas, são muito comuns em pessoas que não sabem no que são boas, porque a boa notícia é que elas são boas em tanta coisa que depois se perdem no meio do caminho. E de facto a causa é sem dúvida a falta de autoconhecimento, e porque o autoconhecimento ajuda-nos a conhecermos-nos melhor para potenciar as nossas qualidades e ser melhor ser humano e profissional. Afinal, quem é que não quer tudo isso? E a boa notícia é que todas estas qualidades, que eu gosto de chamar de superpoderes, estão visíveis no formato do corpo. E isto é incrível, simplesmente incrível, porque a partir dos 7 anos é possível, através de uma análise corporal, saber exatamente quais são as nossas maiores qualidades, potencialidades, e a partir daí incentivar e melhorar continuamente. Porque se pensarmos bem, um peixe, por muito que ele se esforce, ele nunca vai ser bom a subir às árvores. Nem é preciso, ele só precisa de um oceano, de um ambiente favorável a que ele seja cada vez um melhor peixe. E o contrário também acontece. Um esquilo, por muito que ele queira, ele é muito bom a subir às árvores, mas por muito que ele queira, ele vai ser péssimo a nadar. E de facto ele precisa de um ambiente favorável àquilo que ele é naturalmente bom, porque isso vai fazer com que a vida flua, com que tenhamos uma maior qualidade de vida, e este sentimento de frustração que abarcava esta pessoa que eu atendi desapareça. E saber as verdadeiras causas que estão por trás deste sentimento ajuda-nos a não precisar de viver da mesma forma. Eu disse-lhe que ele ainda era muito jovem e que bom que ele descobriu tudo isto a tempo, porque ele vai poder fazer os ajustes sem precisar que algo de mau, entre aspas, aconteça. Porque a verdade é que a fatura chega e normalmente não é muito barata. Então, para esta pessoa não saber as qualidades dela e o que deveria potenciar, neste caso a nível profissional, gerava nela muita frustração, porque ele tinha muita dificuldade em dizer não e muita dificuldade na organização do tempo. E porque não saber quem é, a pessoa torna-se
demasiado exigente e autocrítica. Aliás, uma característica que ele me falava é que ele não conseguia celebrar as vitórias. Ele adorava fazer desporto e muitas vezes ganhava campeonatos, mas no final havia ali uma sensação estranha que ele estava sempre a pensar no que podia melhorar para o próximo. Antes sequer de celebrar aquele, já estava a pensar como melhorar no próximo. E isto é uma característica muito forte em pessoas que de facto são demasiado exigentes com elas mesmas e muito autocríticas, porque muitas vezes elas tinham feito tudo aquilo que era possível, mas na cabeça delas havia sempre alguma coisa que não estava bem e que podia melhorar. Será que quem está aqui a ver a live conhece alguém assim, ou será que também é assim? Então podem colocar as vossas perguntas, podem interagir aqui comigo, que é um prazer também para mim. Então, a pessoa que de facto eu me inspirei para falar nesta live, ela já tinha um caminho longo no caminho do desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento. Ela falou-me que já tinha lido bastantes livros sobre psicologia e comportamento humano e até já tinha feito um curso de inteligência emocional, mas aquilo que ela sentia é que quanto mais cursos fazia, mais e não aplicava, não é? Porque havia sempre alguma coisa ali que precisava de ser melhorada, ela sentia-se ainda mais insegura. Ela dizia-me que tinha tudo para ser feliz e pensava que o era, mas ficava confusa e desanimada sobre as perspectivas do futuro. E ainda assim ela continua a ficar frustrada quando algo não corre como planeado e quando pensa no futuro. De facto, as questões de futuro ajudam muito aqui nas questões de ansiedade, não é? Aumentar os níveis também das nossas hormonas de ansiedade, e isso também não ajuda nada o nosso corpo nem a nossa mente. Então, ela tinha um pensamento inteligente, ela pensava que o melhor seria prevenir, autoconhecer-se e criar hábitos saudáveis que a fizessem ter uma saúde melhor, que a permitissem poupar a longo prazo e a fazerem prosperar profissionalmente. Embora esta inquietação seja algo que ainda não esteja a afetar fisicamente, esta forma de pensar de forma inteligente faz com que, quanto mais cedo nós adquirirmos hábitos saudáveis que têm a ver com quem nós realmente somos, mais cedo iremos atingir a qualidade de vida que gostaríamos de ter. Então, as respostas que esta pessoa queria encontrar através da análise corporal era sobre quais é que eram afinal os teus traços, quais as suas potencialidades, descobrir porque é que tinha determinados comportamentos e como poderia alterar alguns deles para conseguir organizar melhor o seu tempo, para conseguir praticar ainda mais desporto, começar a investir, a pensar a longo prazo e aprender cada vez mais. Isto de facto inspirou-me a trazer este tema a esta live porque me identifiquei muito com o percurso desta pessoa. Olá Emília, bem-vinda! E podem colocar as vossas perguntas, ok? Estamos a falar nesta live sobre alguém que não sabia naquilo que era boa e como é que a análise corporal ajudou exatamente a descobrir tudo isto. E quem já fez a análise corporal e está a passar por aqui, pode deixar também o seu comentário a dizer como é que, ou o que é que descobriu, ou o que é que a análise corporal o surpreendeu, porque há sempre surpresas, e aqui não foi diferente. Esta pessoa não só encontrou as respostas que queria, como se surpreendeu com outras, nomeadamente o nível de competitividade que ela tinha. E este nível de competitividade levava a desperdiçar muitos outros recursos que ela tinha, simplesmente porque ela vivia um conflito de
a expressar a vulnerabilidade ou calar a vulnerabilidade para não parecer que não era perfeita. E de facto este nível de perfeição, de autocobrança, acabava de o levar sempre para a frustração. E de facto, além disso, era uma pessoa extremamente dividida. Ela não conseguia tomar uma decisão rápida entre duas ou mais opções. Era extremamente segura, tinha muito medo de perder e isto já estava a caminhar aqui para uma questão forte. Também tinha uma tendência a ter relacionamentos, aquilo que nós chamamos de uma pessoa com o dedo podre. Porquê? Porque emocionalmente é uma pessoa que não está disponível. E isto é muito, muito, muito inconsciente. Então esta pessoa, que era um homem, ele descobriu que tinha uma dependência emocional muito alta com a mãe. E isto é muito comum, especialmente em pessoas que têm um nível muito alto do traço de caráter rígido. Se tiverem curiosidade, podem pesquisar aqui no meu perfil ou até no YouTube do Corpo Explica. Pessoas com traço de caráter rígido têm uma tendência a criar uma ligação de dependência emocional com o progenitor do sexo oposto. E o que é que isto, de onde é que isto de facto vem? Vem da altura em que a mielinização do sistema nervoso central termina, ali por volta dos 4, 5, há autores que dizem que pode ir até aos 7 anos. E nesta fase a criança começa a ver um mundo aos pares. Começa a ver o pai e a mãe, o avô e a avó, o tio e a tia. A criança começa a ver e a tentar formar par com alguém. E é neste triângulo amoroso que a menina tenta formar par com o pai e o menino tenta formar par com a mãe. E mesmo que seja o menino da mamã ou a filhinha do papá, a verdade é que à noite, quando a criança vai dormir, ela vai dormir sozinha. E é aí que ela sente a dor de se sentir traída ou excluída ou trocada pela primeira vez. E isto vai dar para o corpo e para a mente recursos de agilidade, de competitividade. Para quê? Para nunca mais perder ao longo da vida. Só que isto traz consigo um nível de autocobrança muito forte. E quando nós não temos consciência disso, vai acontecer o que estava a acontecer com ele. Um alto nível de frustração, que nunca estava satisfeito com nada, nunca era suficiente, o nível de exigência era gigante e de facto isto já estava a impactar muito a sua vida. Então, aliás, esta pessoa tinha imensa dificuldade em receber elogios, porque ela achava que não eram verdadeiros, que era só para agradar, porque afinal na mente dela havia sempre qualquer coisa que não estava bem, porque ela estava sempre a encontrar defeitos em alguma coisa. Alguém se identifica com este nível de exigência consigo mesmo e às vezes até com os outros? Por favor, coloquem aqui, que é para eu saber. O que é que esta pessoa descobriu também? Ela descobriu essencialmente que tinha imensos recursos. Dos 5 traços de caráter que têm como a criatividade e capacidade de criar algo do zero. É como se for o CEO de uma empresa. E estas pessoas necessitam de espaço e liberdade para criar e não terem ninguém a incomodar. É algo muito importante para elas. Um outro traço, que é o traço da comunicação, conexão e acolhimento, e uma necessidade muito grande de estar com pessoas. Estas pessoas são excelentes para atender público, por exemplo. A capacidade de articular coisas e pessoas. São pessoas excelentes, líderes, e precisam também elas de pessoas, de liderar pessoas. Um outro traço tem uma capacidade de realizar nos mínimos detalhes
com muita resiliência, muita paciência e preferem estar nos bastidores, não aparecer tanto. E depois o último traço, que tem a capacidade de brilhar no palco com perfeição, energia, competitividade e tem um sex appeal natural. Então, destes 5, ele tinha um que se destacava, foi o que eu já falei, que é o último, que é o traço de caráter rígido, e depois ele tinha empatado os 3 primeiros e só tinha muito pouquinho do que é mais resiliente. E o que é que acontece com pessoas assim? Elas, de facto, elas podem... Ela é como se tivessem uma empresa dentro delas, mas elas não estão preparadas para serem uma empresa sozinhas. Elas precisam de um sócio, e especialmente um sócio que tenha o formato do corpo e da mente com mais resiliência, que era aquilo que lhe faltava a ele. E de facto foi surpreendente quando ele descobriu que tinha realmente tantos recursos e que estava a desperdiçá-los. Exatamente, porque no fundo, quando nós nos esforçamos por atender às expectativas dos outros, isso traz muita frustração. Mas a partir do momento que descobrimos o porquê de tudo isto, temos nas mãos a possibilidade de fazer diferente e não precisar de estar a repetir exatamente aquilo que já vemos a repetir no nosso automático. É como se tivéssemos um novo automático muito mais atento, muito mais consciente daquilo que nós já carregamos, mas que podemos ativar os nossos recursos, os nossos superpoderes. E todas as respostas são visíveis no formato do corpo, porque corpo e mente formam-se num processo paralelo de 5 etapas que começa na gestação e vai até aproximadamente aos 5, 7 anos de idade. Por isso é que eu costumo dizer que a partir dos 7 anos, se todas as crianças tivessem acesso a fazer uma análise corporal, todas elas iriam saber exatamente naquilo que são boas e não se iriam cobrar, nem permitir que alguém cobrasse que elas fossem aquilo que não são. É por nós não sabermos exatamente isto que vamos tentando caber em caixinhas que alguém nos tenta impingir. E às vezes estamos a desperdiçar recursos incríveis que existem dentro de nós, mas que nós, pelos ambientes onde estamos, não os conseguimos descobrir nem desenvolver. Então, quando a pessoa tem os 5 traços mais ou menos na mesma percentagem, ainda se torna uma confusão maior. Porque a pessoa parece que está cheia de recursos, mas ao mesmo tempo fica muito confusa porque não sabe exatamente aonde investir a sua energia e aquilo que a faz acordar de manhã cheia daquilo que eu chamo de tesão de vida. Porque nós precisamos deste tesão para viver. E este tesão não é só, como eu costumo dizer, na cama, mas sim na vida também. E quando nós, de facto, fazemos algo que nos faz brilhar o olho, não precisamos de adoecer. Não temos problemas em termos de relacionamentos. Porque há 3 áreas que o nosso corpo consegue dar todas as respostas quando tem um analista corporal a avaliar, como é óbvio. Que é na área dos relacionamentos e de uma sexualidade saudável, na carreira e vida financeira e também na saúde física e mental. E de facto, quando nós temos acesso ao nosso manual de funcionamento, ao nosso manual de instruções,
tudo fica muito claro e não tem como fazermos escolhas no nosso automático, no inconsciente, a deixar que seja a vida a nos levar e em vez de sermos nós a viver a vida, porque isso só nos faz manter no modo de sobrevivência e não no modo de viver tal como a vida pede para viver, como a natureza pede para viver, porque aprender a viver parece algo tão simples, mas que está tudo, na sociedade atual, está tudo tão de cabeça para baixo, está tudo virado do avesso, que às vezes depois acabamos mesmo por nos perder de nós mesmos por causa de todas estas expectativas. E há o alto nível de dependência emocional, que pode ser de várias ordens, mas que com a análise corporal é possível quantificar. E um alto nível de dependência emocional e um baixo nível de ambição é a razão de muitas pessoas não fluírem na vida. Porque se cada pessoa soubesse como funciona, nunca ficaria refém de quem nem sequer sabe que existem traços de caráter que podem ser medidos no nosso corpo para quantificar como é que a nossa mente funciona. E, de facto, quando sabemos como as outras pessoas funcionam, tudo também na vida fica mais fácil. Quantas pessoas parecem discos riscados a falar sempre a mesma coisa, ou com o filho, ou com o marido, ou com uma amiga que não entende porque é que ela é tão diferente. A verdade é que nós estamos habituados a ver a diferença como algo errado. E não é errado, são formas diferentes de funcionar. Uma pessoa mais racional é muitas vezes acusada de ser mais fria, mas é só a sua forma de lidar com as coisas. Uma pessoa mais emotiva é uma pessoa que vai tentar ali gerir os sentimentos, que muitas vezes é chamada de dramática ou que está sempre a queixar-se de tudo. Mas são pessoas com necessidades diferentes e quando nós entendemos tudo isto, a vida flui, a vida fica muito mais leve e a qualidade de vida aumenta na mesma proporção. E claro, isto também se aplica também a sócios, a líderes, a funcionários, a toda a gente. Eu posso até contar uma história que aconteceu comigo e acontece muito recorrentemente quando vou às compras e preciso de ajuda para encontrar, sei lá, uma prateleira de algum produto. Eu observo os funcionários que estão a trabalhar, porque dependendo do formato do corpo deles, eu sei quais são os funcionários que me vão dizer só, olha, procura ali, vá, siga por ali e vira à direita, ou qual é o funcionário que vai dizer assim, venha comigo que eu levo a lá. E colocar as pessoas no lugar certo é, sem dúvida, o caminho para termos maior qualidade de vida em qualquer ambiente, em casa, no trabalho e com uma maior produtividade. Quando os líderes, os empresários souberem de tudo isto e como é tão simples, observando apenas o formato do corpo de uma pessoa, eu acredito que este conhecimento vai, sem dúvida, mudar o mundo. E, se entretanto não houverem questões aqui a colocar, eu tenho uma questão que foi colocada nos stories, de alguém que dizia assim, relativamente ao tema, que eu não sei em que é que eu sou bom, alguém perguntava, especialista em um tema ou conhecedor de vários temas? A questão do tema tem a ver com os gostos pessoais de cada pessoa, não é? A pessoa vai escolher o seu tema, muitas vezes tem a ver com a sua história. Por exemplo, eu descobri há cerca de 2 anos que de facto eu queria aplicar este conhecimento ao relacionamento entre pais e filhos adolescentes. Porque tem a ver com a minha história, tem a ver com o facto de eu ter sido uma adolescente e que recebi uma educação como qualquer outro adolescente, de pais que receberam de avós que viveram em tempo de guerra, que viveram em tempo de ditadura,
que apenas conheciam que adulto manda, a criança obedece, não é? E esta questão da obediência é algo que é uma violência camuflada, que ainda é muito pouco explorada, porque não se vê, e a educação não está vinculada ou formada a partir do ponto de vista da criança, tá? No ponto de vista do adulto, então isto é tudo um jogo de poder. E na parentalidade não é diferente, não é? Todos nós somos incentivados a tirar um curso, a ser certificados em tudo e mais alguma coisa, mas quem é que certifica alguém a dizer que está preparado para ser pai ou mãe? A verdade é que a realidade que eu constato é que as pessoas não estão preparadas, às vezes, nem para casar, não estão preparados para ser pais. E depois, quando as coisas começam a não funcionar como casal, quando vem um filho para o meio de dois, levanta a areia toda, o lixo todo que estava debaixo do tapete. Quando vem o segundo, piora. E porque de facto nenhum dos dois se conhecia verdadeiramente. Então, é possível nós sabermos, quanto mais cedo isto acontecer, melhor, aquilo que somos bons. E o tema vai ser aleatório, não, mas vai ter a ver connosco, com aquilo que nós gostamos. Isso é o mais importante. Para mim, como eu estava a dizer, teve muito a ver com a minha história, com a minha adolescência, com uma situação que aconteceu de saúde que não havia suposta explicação. Para a medicina era algo idiopático, que me acompanha até hoje e que me deu problemas atrás de problemas, sem que ninguém me soubesse dizer o que é que podia parar. E foi com o Corpo Explica que eu descobri que o que podia parar era eu descansar. Porque eu também era aquela pessoa que se cobrava demais, que fazia, porque era o seu automático, era fazer, e porque achava que quem descansa é preguiçoso. Mas a verdade é que o descanso me trouxe a qualidade de vida que eu preciso. Não é porque eu trabalho mais que eu tenho mais valor. Só que na sociedade em que nós vivemos, se alguém está parado, parece que não tem valor. Se alguém que está a fazer algo diferente, porque é diferente, parece que é errado. Então, quando nós verdadeiramente tomamos consciência de quem nós somos, nunca mais ficamos reféns de quem nem sequer sabe o que isto é. E aprendemos a dizer não da forma certa, a darmos passos para nos livrarmos, entre aspas, da dependência emocional. Quem tem baixa ambição aprende a provocar a sua própria ambição, porque o objetivo é crescermos, é desenvolver-nos e é evoluirmos como seres humanos, e nós podemos ser a primeira geração mais saudável do que a anterior e criar gerações mais saudáveis também, porque está nas nossas mãos. Nós somos parte do problema, mas também somos parte da solução. Então é só apenas uma questão de autorresponsabilidade para assumirmos isto, quem nós somos, para poder fazer diferente. E é isso. Além de eu ter sido uma adolescente, tive uma filha adolescente que, desde que eu soube que estava grávida, tentei fazer várias formações, não só para preparar o enxoval, para preparar o parto, mas também em parentalidade. Fui uma grande fã dos livros do Dr. Augusto Cury, o Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Os Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, agora acho que é do mesmo. Depois toda a parte que ele tem da inteligência, e mais tarde fiz a formação em parentalidade consciente com uma das maiores especialistas em Portugal, mas foi sem dúvida a análise corporal que me veio dar as respostas
que eu não consegui encontrar com tudo aquilo que eu estudei, que fiz no relacionamento com a minha filha, porque nós temos superpoderes diferentes. Eu não entendia porque é que ela era tão rápida, porque é que ela precisava de tanta atenção, porque é que ela chorava muito. E eu era sempre um pouquinho mais discreta, mais falar baixinho. E até que descobri que de facto nós éramos diferentes e não havia nada de mal com isso. O que havia de mal era uma tentar se encaixar no mundo da outra e vice-versa, que nunca iria dar bom resultado. E iria vir uma fatura muito alta em qualquer altura. Então, quando eu falo nos 5 traços de caráter, eu tenho aqui, eu gosto imenso de usar aqui os bonequinhos do filme Divertidamente, porque eles ajudam a mostrar até o tipo de corpo que eles têm. O primeiro traço é formado ainda dentro do útero da mãe. Os nomes não têm nada a ver com doenças, eu vou aqui passar porque eu já costumo falar deles nas lives, mas o traço de caráter esquizoide que corresponde ao medo do filme Divertidamente é sim, tem o rosto mais alongado, os olhos assim mais esbugalhados e é muito calado, só que a cabeça dele está sempre cheia de perguntas. E é como se tivesse muito ruído, como dizia o Stephen Hawking, pessoas caladas têm mentes muito barulhentas. E de facto, ele pode ser o CEO de uma empresa, porque ele vai ter ideias, a energia da cabeça dele é que consome. Normalmente são pessoas que não têm tendência a engordar, porque a energia delas vai para a cabeça, não vai para o corpo. O corpo é assim meio desmontado até. E depois temos o traço oral, que se forma na altura da amamentação e é tristeza no filme Divertidamente. E é o traço que precisa de mais carinho, contacto, calor humano e precisa de pessoas. É como se fosse um comunicador que consegue conectar com as pessoas, sentir aquilo que elas precisam, e numa empresa também faz toda a diferença para comunicar as ideias que o CEO tem. Depois temos a alegria, que corresponde ao traço psicopata. Não tem nada a ver com aquilo que a gente ouve falar nos filmes, mas a alegria é um excelente líder, tem capacidades enormes de liderança, de articular coisas e pessoas e de facto é uma peça-chave, por exemplo, numa empresa, para ser um excelente vendedor. E pessoas com este traço alto vão ser naturalmente excelentes vendedores. Depois vem o traço masoquista. O masoquista, ele é excelente para realizar nos mínimos detalhes. É a raiva do filme Divertidamente e ele vai estar atento aos mínimos pormenores. Vai gostar de estar mais nos bastidores porque ele tem muito medo de errar e é como se fosse o realizador que fica atrás das câmaras ou dos bastidores ou numa empresa, vai ver tudo nos mínimos detalhes. E depois temos o traço de caráter rígido, que corresponde à repulsa no filme Divertidamente, e é ela que gosta de brilhar no palco. É como se fosse um ator de uma peça de teatro e numa empresa é aquela que de facto entra em ação e vai brilhar no palco em frente aos holofotes. A maioria das pessoas tem 2 ou 3 destes traços mais evidentes e quem faz de nós quem nós somos é de facto esta mistura que depois vai dar origem a potencialidades ainda maiores ou a conflitos internos e isso de facto vai-nos, entre aspas, consumindo se nós não soubermos lidar bem com isso. Mas quando nós temos 4 ou 5, normalmente são as pessoas que dizem eu não sei naquilo que eu sou boa, porque têm estas
percentagens muito próximas de cada um destes bonequinhos. E quando nós não sabemos, de facto, o que é que pode acontecer, muitas vezes sobrecarregamos uns em detrimento de outros, e é isto que gera muita frustração, porque as necessidades precisam de ser devidamente atendidas para funcionarmos a 100%. Se nós calarmos uma destas personagens, não vamos ser nós por inteiro, vamos estar aqui a viver em metades, e metades não são tudo. Por exemplo, alguns sintomas de que algo pode não estar bem é estar acima do peso, ter muita dificuldade em dormir, não descansar, tomar remédios, ter muitas dores de cabeça sem explicação. São apenas alguns sintomas que, a longo prazo, podem trazer doença no corpo físico. E há alguns traços que estão mais propensos, por exemplo, a pessoas que, entre aspas, ganham, porque ninguém ganha nada, mas a verdade é que ganham, cancro. Que são muitas vezes pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, e até no próprio significado do cancro é uma doença invasiva, é uma doença que não respeita limites. E muitas vezes são pessoas que esta dificuldade em dizer não também é uma dificuldade em impor limites, em saber respeitar o seu próprio espaço, e muitas vezes são pessoas que se colocam, entre aspas, a jeito para viver relacionamentos tóxicos. Então, passar por uma análise corporal permite prevenir e resolver tudo isto. Porque, como eu já disse, um dia a fatura chega. E o corpo tem uma inteligência brutal. Nós não podemos contrariar durante muito tempo, nem podemos estar a tentar caber na expectativa ou nas cobranças de outras pessoas que nem sequer sabem que isto existe. Mas quando um pai, uma mãe, um professor, alguém que lida com jovens, consegue conhecer-se, conhecer os traços e conseguir identificá-los, tudo flui de uma forma melhor. E como eu disse, a partir de 7 anos é possível fazer uma análise corporal. Eu costumo dizer que é mais importante do que o cartão de cidadão, a carta de condução ou o passaporte. Porque quando nós não sabemos quem somos, é como se um avião estivesse a ser conduzido por uma criança. E uma criança muitas não tem competência para conduzir um avião e pode levar a que ele se despenha. É como termos uma criança a conduzir o nosso cérebro. E se nós somos adultos, nós precisamos de cuidar dessa criança e substituí-la e conduzir em segurança. Problemas são para resolver, não são para lidar. Lidar não resolve, porque lidar apenas atua uma forma de sobrevivência, não é vida, não é viver como deve ser. Cada pessoa é quem precisa ser, e é nesta magia, porque é maravilhoso, é lindo demais ver cada pessoa diferente a atuar nos seus recursos, e é assim que o mundo vai caminhar para a colaboração e não para a competição, porque a competição gera guerra, está à nossa vista, ou pelo menos de quem vê televisão, e é em casa que a paz começa, é dentro de nós que a paz começa, e a análise corporal permite esta paz. Das pessoas que estão aqui a ver, agradeço imenso por terem estado aqui. Gostava que deixassem o seu feedback, alguma pergunta que ainda tenho aqui 5 minutos, por isso posso ainda responder alguma pergunta que queiram colocar. E para fazer a análise corporal, como eu disse, a partir dos 7 anos é possível. Podem enviar uma mensagem, saber como funciona. Normalmente eu faço por Zoom,
ou seja, não é necessário sair de casa, faço para qualquer parte do mundo. Gravo as sessões porque é muita informação que eu entrego para que as pessoas fiquem de facto e possam ver mais tarde. E ainda como bónus ofereço os programas que eu desenvolvi no início da pandemia, o sobre pais e filhos tranquilos e confiantes mesmo em tempos desafiantes e o como salvar uma família em apuros, porque são 2 programas essenciais para que a qualidade de vida comece na maior empresa da nossa vida, que é a nossa família. Então, se não vejo aqui perguntas, vou-me despedir por hoje. Espero que esta live tenha acrescentado mais valor e qualquer questão, estou à distância de uma mensagem. Um beijinho grande para todos e até breve.